Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas Vieira. Se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar por que você não deve mais utilizar o índice Corresp para fazer funções de pesquisa. Nós temos já uma função muito mais prática para utilizar nesses casos. Então olha só, por que normalmente a gente utilizava o índice Corresp quando a gente queria fazer pesquisas, né? Porque a gente queria utilizar o PROC-V, mas o PROC-V tem uma limitação. Qual que é a limitação do PROC-V? O PROC-V não consegue pesquisar, por exemplo, vamos supor aqui, ó, eu tenho a chave aqui de matrícula, né, do meu funcionário nessa tabela aqui de funcionários. O PROC-V não consegue pesquisar informações que estão à esquerda da coluna-chave, né, da sua tabela, né, da sua matriz de pesquisa. Então, nesses casos, a gente acabava utilizando o índice Corresp para fazer esse tipo de pesquisa. Então, qual que é a lógica aqui da nossa planilha aqui? Eu quero colocar a matrícula XPTO aqui, né, G111, por exemplo, e trazer as informações aqui desse funcionário. E isso eu estou fazendo com o tal do índice Corresp. Por que eu estou fazendo com o tal do índice Corresp? Porque o PROC-V não ia conseguir trazer essa informação aqui de data da contratação, a não ser que eu formatasse a minha tabela, trouxesse esse campo aqui para frente, né, para pesquisar a partir da matrícula, ou fizesse outros ajustes na minha base de dados, que não é isso que a gente quer. Agora, o fato é o seguinte, nas versões mais atuais aí do Excel, se você tem a assinatura 365, né, você já vai ter acesso a essa função, a gente tem o tal do PROC-X, que é uma versão, digamos assim, melhorada do PROC-V. Então vamos lá, eu vou fazer a mesma tabelinha aqui, ó. Só que aí a gente vai fazer com o PROC-X para a gente ver como é que ele funciona. Então olha só, o PROC-X funciona da seguinte maneira, eu vou colocar aqui na célula igual, vou dar um zoom aqui, PROC-X, abre parênteses. E aí o começo do PROC-X é igual ao do PROC-V, ele vai te perguntar qual é o valor que você está pesquisando. Nesse caso aqui eu vou colocar a célula H5, ponto e vírgula. O segundo argumento dele é a pesquisa matriz, ou seja, a sua matriz de pesquisa, onde estão os dados que você está pesquisando. Então, se eu estou pesquisando aqui a matrícula, eu vou selecionar a minha coluna aqui onde eu tenho matrícula. Pode ser a coluna B inteira aqui nesse exemplo, tá certo? E aí, olha só, é só a coluna de pesquisa. No PROC-V a gente coloca a matriz inteira, né, para depois selecionar o resultado. No PROC-X não, é só a coluna da pesquisa, a matriz de pesquisa, ponto e vírgula. E aí o terceiro argumento já é a matriz de retorno, é a coluna que você quer retornar de informação. Então, se eu quero aqui, ó, por exemplo, a data da contratação, eu vou selecionar a coluna aqui, ó, por exemplo, a coluna A, né, que é onde eu tenho a informação de data da contratação. Lembrando que o tamanho dessas duas matrizes aqui, né, tem que ser iguais para ele conseguir se achar. Então, se eu selecionei toda a coluna B, eu vou selecionar toda a coluna A. Se eu selecionei só do B1 a B25, eu tenho que colocar A1 até A25 para manter o mesmo tamanho das matrizes, ok? E aí, olha só que interessante. A gente tem alguns argumentos opcionais depois desses três aqui, que são obrigatórios. Então, se a gente só fechar o parênteses aqui e der um Enter, já vai funcionar. Vou dar um Enter aqui, ó. Ele retornou para a gente 14 de março de 2021, que foi a data da contratação aqui, ó, da matrícula G111, tá certo? Mas, olha só que interessante. Primeiro, a pesquisa padrão aqui do PROC-X já é a correspondência exata, enquanto que no PROC-V a gente tem que especificar lá, né, qual que é o tipo de correspondência que a gente está procurando. Mas, além disso, olha só, o que a gente pode colocar aqui, ponto e vírgula. O quarto argumento do PROC-X é um argumento opcional que se chama se não encontrada, ou seja, caso esse PROC-X não encontre a informação, a gente já pode passar aqui dentro da função, da própria função, um valor específico que a gente queira. Pode ser um texto, pode ser um número, né? Então posso colocar aqui, ó, entre aspas, né, sem registro, registro não encontrado, né, para ficar melhor, registro não encontrado. Posso passar um texto e dou um Enter aqui. Então, quando eu colocar uma matrícula aqui, ó, que não existe, A012 aqui, ele vai colocar para mim registro não encontrado, ao invés do erro de não disponível, né, que é o que o PROC-V faria, ou até que outra função ali que não encontrasse faria, tá certo? A gente não vai tomar esse erro de não disponível, a gente já consegue tratar esse erro aqui dentro.
E aí, qual que é o próximo argumento aqui opcional? Olha só, ponto e vírgula. É o modo de correspondência. Então, por padrão aqui, ele tem o correspondência exata, que é o que a maioria, que a gente costuma utilizar, né, na maioria dos casos. Mas você pode ter correspondência exata ou próximo item menor, exato ou próximo item maior, ou correspondência de caráter coringa. Então, você tem algumas opções extras aqui no modo de correspondência. E o último argumento, que também é opcional, é o modo de pesquisa. E aí entra mais para caso você queira, né, você tem uma tabela longa e queira mudar o tipo de pesquisa. Por exemplo, assim, eu quero pesquisar do primeiro ao último, então imagina que eu tenho ordenada a coluna ali de datas e eu quero pesquisar a última data. Ou não, eu quero pesquisar do último para o primeiro. É o mesmo caso, né? Eu começo lá de baixo e vou varrendo a minha tabela para cima, enquanto que no PROC-V o padrão é o quê? De cima para baixo, apenas. Aqui você pode escolher, né, do primeiro ao último, do último para o primeiro, ou pesquisa em classificação, pesquisa binária, né? E aí entra um pouco de lógica de algoritmo para tipos de pesquisa, onde você divide, né, toda a sua matriz por 2, depois divide por 2, depois divide por 2. Então são tipos de pesquisas diferentes que você pode explorar aqui dentro do PROC-X, ok? Lembrando que esses 3 últimos argumentos são opcionais, então tanto faz se você colocar ou não, o resultado ali ele já vai buscar os argumentos padrões, tá certo? Então o que você vai fazer? Ao invés de utilizar o índice Corresp agora para quando você precisa buscar informações à esquerda ou à direita, porque o PROC-X, né, já te possibilita essas duas opções, você vai passar a utilizar agora o PROC-X, tá certo? Então vamos completar aqui com o PROC-X a nossa tabelinha. PROC-X, vou pesquisar a matrícula, ponto e vírgula. A minha matriz de pesquisa é a coluna de funcionário e eu quero trazer o nome do funcionário que está aqui na coluna C. Fecha parênteses. Cargo agora é igual a PROC-X. Vou pesquisar aqui a matrícula, pesquisando pela coluna de funcionários e retornando aqui o cargo que está na coluna D. Fecha parênteses. E agora o salário PROC-X. Eu vou pesquisar a matrícula que eu quero, ponto e vírgula, buscando pela coluna de funcionários, ponto e vírgula, e trazendo a matriz de salário que está na coluna E. E agora o departamento é igual a PROC-X. Vou pegar aqui a matrícula, pesquisar ela na coluna de funcionários e retornar aqui a coluna de departamentos. E agora a gente tem toda a nossa tabelinha aqui funcionando, né, com os valores aqui G355, será que eu tenho? Tenho. Pronto, maravilha. A gente tem aqui a busca automática desses valores sem precisar utilizar o índice Corresp, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal, toda quarta-feira às 8 a gente tem aula ao vivo, então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? Quer ter acesso ao meu treinamento completo, então você vai clicar no primeiro link aqui da descrição do vídeo e aí você já vai ser redirecionado ali para a página com mais detalhes, tá bom? Eu vejo vocês numa próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!